Fala, impressionadores, tudo bem? Aqui é a Camila, instrutora de PowerPoint na #treinamentos. E hoje eu vou ensinar vocês a como serem mais criativos nas suas apresentações. Isso mesmo, você não entendeu errado. A gente vai aprender a exercer a criatividade para você arrasar nas apresentações e impressionar todos à sua volta. E aí, antes da aula começar, eu só queria te pedir uma coisinha. Deixa seu like aqui no vídeo, se você gosta de receber esse tipo de conteúdo. E se você ainda não é inscrito no canal da #treinamentos, se inscreve agora. Como mencionei anteriormente, a aula de hoje vai ser como se tornar mais criativo nas nossas apresentações. Mas para a aula iniciar, a gente tem que entender um pouquinho mais o que é ser criativo, né? O que é ser criativo? Ser criativo é você encontrar novas soluções para um problema, é você descobrir maneiras diferentes de você fazer uma mesma coisa, é você achar uma funcionalidade diferente para algo que já existe, ou até mesmo fazer muito mais trabalho em menos tempo e com menos recursos. E como é que a gente faz essa mágica, né? E é isso que a gente vai descobrir na aula de hoje. Alguns estudos, que abordam a criatividade como tema principal, falam sobre como todas as pessoas têm o mesmo potencial criativo. Isso mesmo, todo mundo nasce com a mesma capacidade de você criar algo. Aí você pode até pensar, mas eu não sou tão criativo quanto o meu colega, não sou tão criativo quanto os meus pais. E na verdade, isso acontece por conta de crenças limitantes que a gente tem, como essa da gente não acreditar que a gente tem aquele potencial, ou até mesmo com alguns preconceitos, como quando a gente é criança e a criança começa a rabiscar uma parede, por exemplo, e vem um adulto e briga com ela. E aí naquele momento, naquele minuto, você tá fazendo o quê? Evitando com que aquela criança exerça seu papel de criatividade e comece a pensar no mundo como uma forma diferente. A criatividade é sobre isso, É uma forma diferente da gente ver o mundo, da gente interpretar e tudo mais. Então, a gente não tem como ver o mundo de uma forma diferente, a gente não tem como adotar um posicionamento criativo se a gente tiver essa crença limitante. A verdade é que a criatividade ela é desenvolvida. Ela é algo que a gente precisa reunir, compilar várias informações, várias vivências nossas, para a gente, de fato, desenvolver algo que é único, algo que é nosso e algo que a gente chama como sendo original, não é mesmo? Então, galera, desde que a gente nasce, desde o primeiro momento, a gente é um compilado de informações. A gente adquire as informações genéticas dos nossos pais biológicos, que a gente pega traços físicos, por exemplo, assim como outras condições, como, por exemplo, além dos traços genéticos, alguns trejeitos que a gente tem no momento da criação. E aí, não necessariamente de seus pais, mas de todas as pessoas que participaram da sua vivência, desde a sua infância até a sua vida adulta. Então, a gente é moldado não só pela genética, mas sim pelo convívio, seja da sociedade que a gente vive, seja da cultura que estamos inseridos, seja da escola que você estudou, da faculdade que você fez. Então, cada coisinha do seu dia a dia, ela é importante para moldar a sua personalidade, a sua percepção de mundo e com certeza vai influenciar na sua criatividade. Então, no dia de hoje eu vou abordar algumas lições de um livro maravilhoso sobre esse tema. E o livro é Roube como um Artista. Eu não sei se você já se perguntou se roubar um trabalho é legal, mas aqui a gente usa esse termo roubar de uma outra forma, a gente ressignifica ela. E eu vou te mostrar exatamente aqui as principais lições desse livro. Nesse livro ele aborda 10 dicas, mas eu trouxe as 8 dicas mais importantes que a gente vai conversar daqui a pouquinho. A verdade é que nada é totalmente original. E por que nada é totalmente original, Camila? Todas as ideias, elas são geradas a partir de outras ideias. Então, é como a gente estava falando. A criatividade nada mais é do que um acúmulo de vivências e informações. Então, quando você acha que alguém teve uma ideia, na verdade, a pessoa juntou a ideia de várias outras pessoas, teve referência de várias outras coisas que ela viveu, várias outras coisas que ela viu, e naquele momento que ela juntou todas essas ideias, ela teve uma nova ideia. Então, na verdade, essa ideia, ela não é 100% original. Ela veio baseada em um compilado de coisas. E, por exemplo, digamos que alguém em algum momento inventou a roda. Aquela pessoa, ela não
acordou um dia e falou, ó, se a gente pegar esse círculo e botar pra frente, vai girar. Não foi assim que aconteceu. Ela provavelmente teve uma vivência na qual era difícil, por exemplo, carregar algum mantimento ou se transportar. Ela viu outras pessoas usando alguma coisa parecida. Ela provavelmente observou uma pedra caindo de uma colina e tudo mais. Todas essas vivências reunidas viraram uma ideia. E essa ideia, como ninguém compilou a mesma informação, por mais que as pessoas possam ter uma vivência parecida, ninguém teve essa mesma junção de coisas em um único momento que gerou essa ideia. E ela parece ser original, mas a verdade é que ela é originada de outras ideias. Aqui, o segundo tema que a gente vai abordar é o roube como artista. E o que eu quero falar sobre roubar, na verdade, é se inspirar. É diferente de roubar, porque plágio é crime. Se você ainda não sabe o que é plágio, é você literalmente pegar alguma coisa e copiar igualzinho, sem tirar nem pôr. Não tem aqueles memes na internet, copia, você não faz igual, e a pessoa, na verdade, basicamente, Ctrl+C, Ctrl+V. Já aconteceu provavelmente quando você era criança, num coleguinha na escola te pediu uma cola, e você falou, esse trabalho aqui a gente tem que entregar para amanhã, olha a minha resposta, mas não faz igual. Aí a pessoa vai lá e coloca igualzinho, e no final não é bom para ninguém, certo? A grande diferença nesse momento que a gente fala de roubar como um artista é porque um artista de verdade, ele se inspira. Ele não rouba, ele não pega e copia tudo. Ele simplesmente olha para uma coisa, como por exemplo uma obra, ele olha para uma outra obra, ele olha para um outro artista, ele escuta uma música, ele visita um lugar e nesse compilado de informações ele pega cada característica de algo e adiciona ao HD nele, a cabeça dele, as ideias, e sim, ele cria algo novo. Então é como se a gente roubasse um pouquinho de cada coisa do nosso dia a dia, um pouquinho de cada coisa que a gente busca como referência. Então, roubar não é legal, mas se inspirar nas coisas, sim, é algo incrível. E cada coisa que você faz no seu dia, você deve buscar uma inspiração. Anote as suas ideias. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comumente acontece da gente pensar algo inédito, algo incrível. Talvez a gente tenha um sonho, talvez a gente leia um livro e aquela ideia maravilhosa surge e a gente não anota e depois a gente fica, caramba, eu pensei naquilo, eu não lembro o que é. Ou então, por exemplo, quando a gente cria uma senha, né, para um e-mail, para o computador e tudo mais, e a gente não lembra de jeito nenhum. E eu tenho certeza que você já passou por uma situação dessa. Então, a dica valiosa que a gente tem é ter um caderno, né, de roubo, né, ter um caderno que você vai anotar todas as suas ideias. Ele pode ser um caderno físico, assim como ele pode ser um caderno virtual. Você tem várias opções que você pode trabalhar, mas o mais importante é, anote tudo que você pensa. Pode ser que naquele primeiro momento você não ache que seja uma informação importante, mas daqui para frente é uma ideia muito legal. Então a ideia que você tem hoje de empreender, por exemplo, de pensar numa loja, de pensar num negócio, pode ser que não esteja condizendo com a sua realidade. Mas daqui a alguns anos ela vai ser uma ideia inédita que com certeza vai trazer muito sucesso para sua carreira. O mesmo serve para no momento que você pensa sobre uma apresentação, no momento que você pensa sobre um tema, por exemplo, de TCC, no momento que você pensa sobre uma reunião. Então tem várias coisas no nosso dia a dia que a gente acaba se limitando e deixando a ideia de lado. E para evitar esse problema, anote as suas ideias, desde as ideias mais bobas às ideias mais mirabolantes. Então você anotando, em algum momento você vai poder voltar naquelas anotações. Por exemplo, eu trabalho muito aqui criando as apresentações, criando as aulas para vocês. Eu também sou a diretora de arte aqui da Hashtag e eu preciso muito exercer minha criatividade, eu preciso gerar os anúncios, eu preciso fazer as apresentações, né? E o que a gente faz? Tem dias que a gente acorda e a gente não tem nenhuma ideia. Nesse momento, você volta lá nesse caderno de anotações, relê ele, veja algumas ideias e aí pode ter certeza que isso vai iluminar o seu caminho e com certeza vai mudar o seu dia. Quarto passo, o fracasso faz parte do sucesso. Como assim fracasso faz parte do sucesso, Camila? Não existe o sucesso se a gente não errar e ajustar todos os nossos erros e aperfeiçoar as nossas técnicas para que um dia a gente faça aquilo com a melhor excelência possível.
A ideia aqui é que você, na verdade, não erre e continue na mesma. A verdade é que você vai fracassar, você vai errar algo e você vai tentar melhorar. Então, você sempre que fazer alguma apresentação e falar, olha, essa não ficou tão legal, nesse momento eu acho que o público não me recebeu também, ou então meu layout, no momento da apresentação deu um bug na animação, o que eu faço? Você vai reconhecer que aquele momento não foi legal pra você, que foi um erro, que foi fracasso, mas você não vai ficar triste com ele e deixar pra lá. O que você vai fazer? Você vai pegar esse pequeno momento, vai aperfeiçoar a sua técnica, você vai justamente descobrir os pontos fracos que você tem para você aperfeiçoar e um dia ter muito sucesso naquilo. Então, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente erra, quanto mais a gente vê os nossos erros e tenta acertar, é o caminho que a gente tem para atingir o nosso sucesso. Então, não se preocupe em errar, se preocupe em errar, perceber o seu erro e ajustar esse erro para que você futuramente não erre. Tenha hobbies. E o que eu quero dizer com isso? Faça algo que você realmente ama, que você gosta. Esse hobby pode ser um esporte, pode ser um livro, pode ser ver filmes, pode ser acompanhar séries. É muito bom você fazer algo que você goste, porque quando você faz algo que você gosta, você vê o mundo de uma forma diferente. Digamos que você ame fazer natação e todos os dias antes de trabalhar você vai lá e faça uma aula de natação ou uma vez na semana. Tenho certeza que naquele dia o seu dia vai ser mais produtivo e mais feliz. Então não pense apenas no trabalho como uma maneira chata de se viver. Pense como algo divertido, então você pode acrescentar os hobbies na sua rotina e se organizar melhor para que no momento que você tenha que ser mais criativo, essa nova etapa da sua vida, né, esse hobby que você faz, possa colaborar para a sua criatividade, porque você vai estar saindo da caixa, você vai estar saindo daquela rotina de ser algo sempre sério para fazer coisas que você gosta muito também. Use suas mãos. Apesar da gente viver na era digital, da gente viver com o celular na mão, da gente viver com o notebook na mão e tudo mais, a gente tem muito hábito de digitar e pouco hábito de desenhar, rabiscar, escrever. A verdade é que todos esses eletrônicos, eles acabam desaproximando a gente daquele contato sentimental com o papel, da gente pegar e rabiscar e sentir a sensação do papel na mão, da caneta correndo e tudo mais. Então, em alguns momentos, no dia que você acordar e tiver um projeto muito legal para fazer e você ainda não sabe por onde começar, comece o seu roteiro inicialmente no papel, rascunhe as suas ideias e posteriormente use o computador ou o celular, porque as ferramentas digitais, na verdade, são facilitadores para o resultado que a gente quer gerar. Então, você pode começar, nada te impede, né? Começar esse rascunho no papel e levar para o digital e cada vez mais você atingindo a excelência em cada etapa. Saia de casa e explore o mundo. Um pouco parecido do que a gente falou nos hobbies, mas a grande diferença aqui é, literalmente, saia do seu quarto, saia do seu escritório. Vá viver novas experiências, viva novas culturas, viva outros lugares, veja a vida com olhos diferentes. Pegue pelo menos uma vez no mês, por exemplo, e vá a um lugar que você nunca foi. Visite a praia, visite o campo, veja a floresta, saia para caminhar, vá ao shopping. Conheça um lugar novo, porque cada coisa nova, cada característica nova que a gente tem, ela acrescenta uma informação a mais no nosso cérebro e nos ajuda a gerar um momento criativo. Tudo que está à nossa volta, todas as coisas que estão presentes no nosso cotidiano, elas influenciam os nossos pensamentos. Pode ser que por algum motivo hoje você faça uma apresentação e a cor azul seja a sua escolhida para esse dia e você não saiba nem o porquê você escolheu. Mas digamos que um final de semana antes você foi à praia e fez um passeio de barco incrível e inconscientemente aquela informação do tom do mar ficou na sua cabeça e isso te ajudou na hora de construir a sua apresentação. Pode até parecer loucura, mas essa soma de todas as coisas que a gente vive nos ajuda a ser mais criativo. Então, viva novas experiências, saia da sua rotina. Não saia, obviamente, todos os dias porque a gente não quer gerar uma desorganização. Mas saia pelo menos uma vez por mês, saia de casa, viva novas coisas, porque com certeza cada uma dessas novas coisas vai te ajudar em um projeto futuro.
Aproveite quando você retornar dessa atividade que foi muito legal para você, anote as coisas que você mais gostou naquele passeio, que você mais gostou naquele lugar e deixe no seu caderninho guardado. Agora a gente vai falar aqui alguns passos para você ser mais criativo. Robert Dilts, ele escreveu um livro e esse livro ele foi pautado em uma análise do Walt Disney. Isso mesmo, Walt Disney é uma das figuras mais criativas que a gente conhece hoje em dia. Mas você sabia que há muito tempo atrás, antes da Disney ser o que é hoje, ele também já foi negado em alguns trabalhos por não ser considerado uma pessoa criativa? A verdade é que ele desenvolveu algumas técnicas e, na verdade, essas técnicas são posturas para ele adotar no momento de fazer um projeto. E o Robert Dilts aborda isso no livro Estratégias de um Gênio. O primeiro passo, a primeira postura que você precisa adotar é ser sonhador. Faça um brainstorm. O que é um brainstorm? É uma chuva de ideias, por assim dizer. Você vai anotar tudo que vem em sua mente sem nenhum filtro. Você pega um papel e rascunha e coloca tudo o que você quiser, as primeiras palavras que vêm à sua mente sobre determinado tema. Coloque todas as ideias, sem se limitar a saber se essas ideias são viáveis ou lucrativas. Você anota exatamente tudo, pensa, pode ser da maneira mais criativa, a maneira mais simples e vai listando todas essas coisas. Posteriormente, quando você acabar esse processo inicial, que é o processo onde a gente está no auge da nossa criatividade, que a gente anota os nossos sonhos, a gente anota todas as nossas ideias e tudo mais, a gente vai adotar a postura de ser realista. Agora sim, nesse momento, quando você tiver toda a lista de ideias, toda a lista de coisas que você anotou, você vai começar a olhar para elas e pensar: isso daqui é plausível, isso daqui não é, isso eu consigo realizar. E aí, nesse momento que a gente começa a filtrar as ideias. Mas por que não fazer isso na primeira etapa? Porque assim você não perde nada. Toda ideia que não é viável nesse momento pode ser viável daqui a alguns anos. Um grande exemplo disso são os computadores, são a internet e as redes sociais. Te garanto que há 30 anos atrás era uma ideia quase que impossível e hoje em dia faz parte do nosso dia a dia. Então, nesse momento aqui de ser realista, você vai adotar essa postura e você vai começar a decidir o que é plausível e o que não é. Posteriormente, a gente vai adotar essa postura de crítico. Como é que é a postura de ser crítico? Você vai pegar todas as ideias que você julgou serem realizáveis e você vai ser mais crítico com cada uma delas. A gente vai, nesse momento, pegar a ideia e desenvolver. Por que ser crítico? O crítico é você olhar a sua ideia, analisar e pensar. Sempre pode ser melhor. Não é que a ideia seja ruim naquele momento, mas a gente sempre pode melhorar. Um projeto que você inicia hoje, com o conhecimento que você tem hoje, pode ser um projeto ainda melhor daqui a 3 anos, com o conhecimento que você vai adquirir ao longo desse tempo. Então, sempre volte nessas ideias, volte nesses projetos e escreva uma análise mais completa nesse momento. Digamos que aqui você tenha separado uma lista inicial que eram de 10 temas. Você filtrou essa lista para planos realizáveis e agora você tem 4 temas. E nesse momento de ser crítico, você vai desenvolver mais esses 4 temas, escrever o que você pensa em atingir em cada um deles, qual o objetivo, qual a sua visão que você tem deles. E aí sim, nesse momento, você vai ter que tomar a decisão entre esses 4 temas que você analisou melhor e decidir qual vai ser o caminho que você vai seguir. Agora, mais um bônus nessa aula que a gente vai estar falando é evite o bloqueio criativo. Sabe quando você tá pensando assim, meu Deus, hoje não sai nada, eu tenho que fazer uma apresentação e não consigo escrever. Meu TCC tá na página em branco e não consigo seguir. Isso é o que a gente chama de bloqueio criativo. É como se o nosso cérebro desse pane e aparecesse aquela mensagem de erro, erro, e nada vai pra frente. Então a gente tem como fazer algumas técnicas que vão te ajudar, usar algumas ferramentas também para te ajudar nesse momento que a gente tem essa trava, tem esse bloqueio criativo. E aqui tem umas ferramentas que eu trouxe e eu vou mostrar para vocês essas ferramentas também. Anote todas as suas ideias, como a gente estava falando. Uma das ferramentas que ajudam muito é o Evernote. Caso você não conheça, tem o Google Keep também. Tem diversas ferramentas. Aqui você pode anotar até no seu bloco de nota ou no caderninho físico, como a gente falou. Sobre organização. Mais do que a gente só anotar as ideias, a gente tem que se organizar quando os projetos são reais. Digamos que você trabalha numa
corporação e você tenha prazo para entregar as suas apresentações, você tenha prazo para entregar os seus dashboards. Você precisa se organizar para saber que você vai fazer tudo dentro do tempo como esperado. Então, uma ótima ferramenta para você conseguir organizar isso. Tem o Google Agendas, por exemplo, mas a que eu mais uso aqui também é o Trello. Tem como você criar uma página e criando cards e organizando, passando para o lado, voltando, é muito legal. E ele tem a versão gratuita também. Agora sobre as referências visuais. Uma coisa que me ajuda demais a evitar o bloqueio criativo quando eu preciso produzir algo, quando eu preciso fazer uma apresentação, montar um PowerPoint de fato, é ter as referências visuais. E assim, lugares que você pode utilizar que vão te ajudar demais. É o Pinterest, Behance, é o Dribbble, tem Freepik também, então tem milhares de ferramentas. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu faço. Normalmente eu abro aqui na minha aba de pesquisa, né? Venho aqui, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o Dribbble. Eu coloquei aqui PowerPoint, tudo bem? Digitei e aí eu vou pesquisando referências. Eu vou pegar uma apresentação dessa e copiar ela inteira? Não, jamais. O que eu posso pensar é como reorganizar o layout da minha apresentação, por exemplo. Aqui eu achei legal utilizar essas letras assim separadas, explicando o que é cada letra. Aí eu posso adotar isso na apresentação. E aí eu pesquisando aqui, eu vi esses ícones também, então eu acho que na próxima página que eu for apresentar as etapas dos processos que acontecem aqui, eu vou utilizar ícones, e assim a gente vai fazendo. Você tem como salvar, tem como dar like e tudo mais. Outra ferramenta que é o Pinterest, eu pesquisei por modelos de apresentação e a mesma coisa, eu vou abrir nos modelos aqui, observando. Às vezes você pode pensar no conjunto de cores, na disposição de uma informação que você não tinha pensado daquela forma, e aí a gente vai fazendo um compilado, né? A gente vai fazendo aquele nosso roubo positivo que a gente comentou, pra gente finalmente produzir algo incrível. Aqui outra ferramenta que eu coloquei, essa ferramenta aqui é paga, mas para você observar você não paga, então vocês têm como utilizar para pesquisar modelos também de apresentações. Aqui é o Envato Elements, ele é muito legal, é muito bom de você usar, tem ícones, tem modelos de vídeos, músicas e tudo mais, mas para a apresentação você consegue buscar aqui referências visuais também. Aqui a gente também tem o Freepik. O Freepik tem tanto a versão paga quanto a versão gratuita. E é mais uma ferramenta que você pode buscar por recursos, por exemplo, PowerPoint ou apresentações. E você vir aqui observar uma apresentação para você pensar o que você pode aproveitar dessa ideia. Eu achei legal utilizar o título aqui, sendo um número na frente e aqui uma forma por trás. E aí a gente vai pensando e reunindo esse compilado de coisas. Voltando aqui, né, na nossa apresentação, as outras ferramentas, elas são muito de uso pessoal e para essa aula ficar tão extensa, eu não vou falar sobre elas hoje, mas pesquisem no Google, com certeza vocês vão achar e exercite, que vocês vão encontrar muita coisa legal. Agora, falando sobre exercício, vamos para o próximo passo. O próximo passo que a gente vai falar são pratique exercícios. Sim, existem coisas que podem estimular o nosso cérebro. E dessas coisas, algumas que a gente pode fazer rascunhar algumas palavras sobre um tema. Até vi, gente, tá errado aqui. Só um minuto. Prontinho, agora tá certo. Uma das coisas que a gente pode fazer para exercitar o nosso cérebro é rascunhar as palavras e procurar sinônimos. Por exemplo, digamos que você tem uma apresentação sobre marketing. E aí você começa com a palavra marketing, você procura os sinônimos, você procura agora inovação, sinônimos de inovação, e você vai anotando todas essas ideias, porque elas podem gerar um insight muito legal para sua apresentação. E aí, uma das maneiras de você também fazer isso é com os mapas mentais. Eu não sei se vocês sabem o que é, mas mapa mental, até coloquei um exemplo aqui do lado. É quando você pega um tema central e você começa a escrever outros temas que são subtemas, subcategorias daquele local. Por exemplo, vou pegar um exemplo aleatório. Transporte público é um tema central. Transporte público aqui no Brasil, a gente tem ônibus, a gente tem metrô, a gente tem trem, a gente tem van, a gente tem táxi, a gente tem Uber. Então, a gente começou a abrir esse leque de coisas para fazer. E cada um deles você pode abrir um novo leque. Por exemplo, o trem tem
6 linhas, 7 linhas, o metrô tem 4, e aí você vai abrindo e pensando em novas coisas. E isso não serve só para transporte público que eu falei. Aqui, por exemplo, tem um que fala sobre tempo, e aí fala sobre comunicação, sobre as palavras-chave. Ele tá em inglês, mas era só para mostrar para vocês que você pode fazer algo só com as palavras, mas você também pode desenhar para estimular cada vez mais o seu cérebro e o processo criativo. Além disso, você pode desenhar diversas formas de um mesmo negócio. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui tem um desafio de 30 círculos. Você tem os círculos, certo? E aí você tem como cada círculo deles se transformar em uma nova coisa. Então, peguei um exemplo aqui do lado. Tem uma joaninha, tem bola de basquete, tem roda, tem um cachorro, tem um olho, tem várias coisas mais. A gente pode criar teia de aranha, pode criar tudo que seu cérebro permitir. Então, esses exercícios fazem com que você comece a ver as coisas de uma maneira diferente. Você pode fazer isso com círculo, retângulo, triângulo, e você pode limitar um tema também. Por exemplo, aqui são círculos, e nesse círculo eu tenho que desenhar apenas animais utilizando essa forma, porque a minha apresentação vai falar sobre animais, e aí eu quero que isso me estimule. Eu posso fazer sobre outro tema também. Aqui do lado é mais um exercício que você pode fazer, pegar diversas formas para formar algo novo. Esse exercício, por exemplo, você vai combinar um círculo, um retângulo, uma outra forma, um triângulo, um pentágono, e aí vai transformar. E aí aqui é uma maneira da gente pegar e mostrar diferentes coisas. Isso daqui são com formas, mas a gente costuma fazer isso com palavras, por exemplo. Sabe quando a gente pega uma palavra e aí a gente vai mudando a ordem das letras e vendo quais são as possibilidades que a gente pode fazer com uma mesma palavra? É um ótimo exercício também para criatividade. Mais alguns exercícios que a gente pode utilizar que são legais demais, são palavras cruzadas, sudoku, xadrez, praticar a escrita diária, então todo dia você tentar escrever como se fosse um diário literalmente, escrever um pouco da sua rotina para você criar esse hábito de usar palavras também. Você ter uma leitura mais frequente, leia um livro, leia um blog, leia um artigo, mas leiam coisas, leiam temas que fazem parte do seu cotidiano, leiam temas que você goste, e quanto mais você vai lendo, mais você vai acrescentando coisas na sua mente também, e você vai memorizando para futuramente você utilizar. Aqui eu coloquei por último uma brincadeira que é Lego, é uma brincadeira bem legal, que é aquela de montar os bloquinhos. De maneira geral, todas essas brincadeiras são brincadeiras na qual a gente tenta encontrar saídas. Por exemplo, a das palavras a gente faz novas combinações, então a gente está procurando uma nova saída para quê? No Lego a gente encaixa as peças de formas diferentes, a gente começa a pensar de maneiras diferentes com as mesmas peças, e o mesmo acontece para o xadrez, que a gente tem que pensar na jogada. Tem vários outros jogos também, tem várias outras coisas que dão para fazer. Então, se você puder, no tempo livre, brincar com essas coisas que mexam com a mente e que você possa exercitar, elas vão te ajudar. E é isso, galera. Exercite a criatividade, saia da sua rotina, façam coisas que vocês gostam, anote as suas ideias, vivam momentos e peguem esses momentos e usem de inspiração no seu trabalho, nas suas apresentações e tudo mais. E se surgir qualquer dúvida, eu tô aqui para ajudar vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido algo na aula hoje. Eu espero que, como dever de casa, vocês façam algum desses exercícios, vocês peguem referências visuais, acessem essas ferramentas aqui que eu falei para vocês antes de começar uma nova apresentação. E você vai ver como isso vai te fazer ter outros olhos para quando você abrir uma tela em branco no PowerPoint. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E se você gostou, deixa seu like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal da Hashtag Treinamento, se inscreve e ative as notificações também, porque tem aula gratuita aqui todo dia. Eu espero ver você na próxima semana. Tchau, tchau!